Muito bem, conforme eu havia prometido para vocês, meus amigos, eu acabei de concluir a simulação do meu avistamento. Vou disponibilizar para vocês. Não é nenhuma obra-prima, os efeitos visuais, mas é bem fiel com relação ao tamanho e o comportamento das luzes. Pode ir enquadrando. É claro que é um GIF, né? Ele está se reproduzindo continuadamente. Ok, pode ser. Um ano atrás a minha visão de mundo, de universo falando melhor, mudou a partir de um avistamento ufológico. Relato de avistamento de um objeto estranho no céu. Em janeiro deste ano eu comprei um binóculo astronômico para observar o céu. Meu interesse era visualizar planetas, estrelas e objetos artificiais. Mas o tempo em Curitiba não ajudou, desde o começo do ano teve apenas 2 dias de céu limpo, 27 e 28 de abril de 2017. Eu aproveitei esses 2 dias, quinta e sexta-feira da semana passada, para observar o céu estrelado depois das 18 horas. Na sexta-feira, 28, eu fiquei observando o céu do terraço da minha casa no Alto Tarumã, usando o binóculo, até 22 horas aproximadamente, quando resolvi guardar o equipamento, que é um trambolho com tripé. Mas continuei por ali por mais alguns minutos olhando para aquele raro céu estrelado, apreciando a sua beleza e a magnificência de algumas estrelas, como a Sirius e a Alfa do Centauro. Por volta das 22 horas e 15 minutos, quando eu já me preparava para descer, olhei para o sul e vi um objeto cruzando o céu, conforme o desenho que, apesar de meio tosco, porque não sou desenhista, representa mais ou menos a forma daquele engenho voador. É interessante mencionar que ali, naquela altitude, não existe uma rota de aviões, já que cruzaria transversalmente a pista de aterrissagens do aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais. A nave, ou seja lá o que for, que era um objeto retangular totalmente silencioso com 4 luzes brancas e tênues, voou em linha reta passando mais ou menos por onde eu estava e um pouco à frente começou a fazer uma suave curva até desaparecer do meu campo de visão devido ao telhado da minha casa. As 2 luzes do meio trocaram de posição em determinado momento. O objeto parecia ser do tamanho de um Boeing se preparando para descer, ou talvez fosse até maior, já que não se podia determinar com exatidão a altitude daquele voo. O avistamento foi muito rápido, o OVNI levou poucos segundos para cruzar o céu. Eu senti um frio na barriga ao ver aquilo, mas tentei ser racional, ou melhor, tentei procurar explicações terrestres para aquele fenômeno, imaginando que talvez fosse uma projeção de imagem holográfica ou laser no céu ou um planador. Mas, não sei se existem canhões de projeção holográfica no Brasil, nem sei se isso existe em algum lugar do mundo, e também não vi nenhum feixe de luz sendo projetada do chão. E quanto à possibilidade de ser um planador, descartei de imediato uma vez que não tinha o formato de um avião e as luzes tinham uma configuração completamente diferente das usadas na aviação. Não sei o que era aquele objeto voador, mas não descarto a possibilidade de que era uma nave alienígena, pois certamente deve existir vida inteligente em outros planetas. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas e é apenas uma das 200 bilhões de galáxias existentes no universo observável. Espero que este relato sirva pelo menos de incentivo para que todos nós comecemos a olhar com um pouco mais de atenção e curiosidade o nosso céu, abrindo os olhos para as coisas estranhas, e até bizarras, que estão acontecendo um pouco acima das nossas cabeças. Gilmar Ferreira.
um amigo pediu-me uma ilustração para seus arquivos, do objeto que vi em 2004, então fiz rapidão aqui no Paint, pretendo fazer uma ilustração mais elaborada, e a história do fato mantenho em blog até hoje. A emoção e o impacto de um contato desses na vida de uma pessoa é algo avassalador, embora eu tivesse tudo para seguir uma linha mais mística, não o faço. Se os extraterrestres quiserem que eu passe alguma mensagem adiante, terão que aterrissar, pois não pretendo mistificar. De dezembro de 2016 às 18h30, Lahaina, avistei um objeto acima do Oceano Pacífico por um total de aproximadamente 3 minutos, então estava fora de minha visão, pois eu estava dirigindo na direção oposta. Eu estava dirigindo na Highway 30, vindo do oeste de Lahaina, Havaí, viajando em direção ao leste para Kahului, Havaí, quando avistei um objeto retangular acima do Oceano Pacífico, com luzes brancas contínuas ao longo dele, e luzes azuis fluindo abaixo das luzes brancas. As luzes brancas sólidas eram muito brilhantes. As luzes azuis fluindo abaixo, como se estivessem em direção ao oceano, eram da cor azul que os carros da polícia usam em cima de seus veículos. Eu o avistei, depois sumiu de vista por alguns segundos, até que desce do desvio para a rodovia e ele apareceu novamente. Parecia estar viajando para o oeste acima do Oceano Pacífico. Quando cheguei ao meu destino do outro lado da ilha, perguntei ao segurança se alguém vindo de Lahaina, no Havaí, havia relatado ter visto algo estranho no céu. O segurança me disse que 4 pessoas mencionaram isso a ele. Eu sou um processador de texto aposentado. Quanto ao tamanho, o melhor que posso comparar é o comprimento de um avião, pelo menos tão longo quanto um avião ou talvez um pouco mais longo. Para mim, as grandes luzes redondas, brilhantes eu compararia a um holofote, provavelmente não tão grande quanto a Lua, mas de longe eu comparo a um holofote redondo. Eu espero que isso ajude. Quando eu estava olhando para o objeto enquanto dirigia, não precisava erguer minha cabeça para o céu. Parecia que eu poderia apenas olhar para o topo da janela do passageiro para vê-lo. Em outras palavras, eu não precisava olhar diretamente para o céu. Espero que isso ajude também exatamente onde apareceu para mim no céu. Obrigado por sua ajuda com este objeto emocionante que vi no céu noturno. Continue com seu bom trabalho, pois sei que leva muitas horas para investigar, mas agradeço o que você faz, Peter. Aloha. Pois é, Rodrigo, eu estava numa busca muito grande no conflito interno, desde que eu me propus a fazer ufologia de uma maneira séria e cética, né? Embora eu já tivesse um outro caso similar ao meu, também com descrição, apenas relato, e eu ainda assim não considerava suficiente, entendeu? Agora temos um terceiro caso do tal objeto retangular. Então, para mim, terminou uma pulha de 3, cara. O troço existe. E eu vou ter que partir para outro tipo de abordagem daqui para frente, porque eu queria descartar o que aconteceu comigo, que foi um contatismo, entendeu? Eu exercitei o contato, eu busquei, eu pedi e obtive, então eu ainda mantinha essa possibilidade em aberto de ter autoprovocado isso, entendeu? De minha psique ter me enganado, eu ter me auto-hipnotizado,
eu ter sido influenciado de alguma forma, só que hoje não, constato que não. Então eu vou talvez praticar ufologia de uma forma diferente daqui para frente, ou talvez não pratique mais nada, porque para mim a busca terminou, entendeu? Existem coisas e o que eles podem fazer vai além do que a gente imagina, entendeu? Porque de certa forma eles captaram, entendeu? A mentalização que eu fiz e me atenderam. Eu não sei que grau se classificaria esse meu contato. Assim, primeiro, já que houve uma interação, eu acho que em primeiro grau não cabe, que é apenas avistamento, entendeu? Eu fui correspondido, fui atendido. Foi um contato, mas isso mudou minha vida, foi uma coisa muito forte. Eu tenho que ruminar isso, né? Vou pensar muito sobre isso. Isso influenciou demais a minha vida, né? Não sei se foi benéfico. E eu vou fazer um trabalho conclusivo sobre isso. E talvez eu pare de brincar com essas coisas, entendeu? Não, já vou ter resposta suficiente para mim. E não sei, depende de reflexão. Um abraço.